eu particularmente bato muito nessa tecla, não sei se você já me viu falando isso, de que para mim é uma grande falácia o número de torcedores que os clubes brasileiros trabalham. Quando eles falam em 30, 10, 15, eu falo, meu irmão, nem 10% disso realmente consomem. E a prova disso é o número de sócios torcedores, que é absolutamente insignificante em todos os times do Brasil, dado o tamanho das suas torcidas. Como que vocês acham que qual seria hoje na tua cabeça o percentual de sucesso de Eu tenho certeza que nós vamos faturar mais de 1 bilhão aqui se a gente lançar isso. Quanta Legal. convicção você Eu tem vou nisso? quebrar. Não, legal. Eu vou te explicar tudo isso, mas eu vou quebrar essa resposta em duas, tá? Eu quero voltar no ponto do sócio torcedor e analisar ele em separado com você. Eu Tá. acho que vale uma resposta específica para isso também, tá? Como é que funciona o nosso modelo de distribuição, Ricardo? Bom, vamos lá. Você tem hoje Você tem pesquisas de quantidade de torcedores, que são essas que normalmente os grandes institutos fazem, né? Nós partimos de uma base, Ricardo, para poder aqui criar um racional de distribuição das ações, tá? Só para você entender. Nós partimos de uma base da menor base, tá? O estudo que apresentava a menor base, que era um estudo de 30 milhões de corintianos no Brasil, tá? O que nós fizemos? Nós fizemos um corte de 1/3 nesses 30 milhões. Por quê? Porque se você for olhar os dados do IPEA da população brasileira, você tem mais ou menos 1/3 da população economicamente ativa. Tá? Na verdade, dos adultos economicamente ativos. Tá? Então, a gente imagina, Ricardo, que existam 10 milhões de corintianos economicamente ativos. Tá? A nossa estratégia de distribuição de ações, Ricardo, ela está dividida em 3 grandes segmentos. Um segmento popular. São 10 milhões de ações no total, tá, Ricardo? Para ficar mais fácil, tá? Então, esses 10 milhões de ações, elas estão divididas assim. 10% dessas ações, elas estão reservadas para pequenos compradores. São aqueles corintianos que vão poder comprar de 1 a 10 ações. Tá? Então, eu tenho 10% das ações para os pequenos compradores. Eu tenho no outro extremo 20% das ações para os grandes compradores. Quanto O que custa é um uma grande ação? comprador? Desculpa. Na ideia O original, quanto unitário custa? o valor unitário é R$ 250. Então, 10 milhões de ações, 2,5 bi, tá? Então, o primeiro pote, pequenos compradores, 10% está reservado para quem vai comprar de 1 a 10 ações. Do outro lado, grandes compradores, 20% das ações estão para compradores acima de 15 mil ações. Um investimento aqui acima de 4 milhões de reais. Tá? E aqui no meio, a gente tem o varejo, onde eu tenho 70% das ações. Tá? E aí, então eu tenho aqui em cima 10 milhões de corintianos economicamente ativos. Tá? Essa distribuição, ela também, de bolsos de corintianos, ela também reflete um padrão de estudos econômicos da população brasileira de renda. Tá? Então, nós imaginamos ter 250 mil CPFs, Ricardo, comprando de 1 a 10 ações. Tá? Aproximadamente 115 mil CPFs comprando aqui no varejo. Tá? E cerca de 150 CPFs comprando aqui nesse último tranche, nesse pote maior de grandes compradores. Tá? A taxa de adesão aqui, perto desses 10 milhões que são economicamente ativos, é de aproximadamente 3%. Tá? Não é uma taxa ambiciosa, é muito baixa. Vamos trazer mais alguns elementos aqui sobre a distribuição das ações. A Safiel ela vai distribuir as ações através de um veículo, né, financeiro que se chama FIA. O torcedor ele não vai precisar ter conta em corretora, por exemplo, para comprar essa ação. Basta que ele tenha um CPF e uma conta no banco para poder comprar essa ação. Tá? E aí, a distribuição, Ricardo, ela vai ter que ser muito robusta. Nós vamos formar um sindicato. A gente quer todos os principais bancos participando desse sindicato de distribuição. Tá? Então, vou ter o Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Os bancos populares eles vão distribuir essas ações em todos os municípios do Brasil.
né? Depois eu vou para os bancos de classe média, um Itaú Personalité, um C6 Bank, Bradesco Prime, enfim, Nubank, né? Depois eu tenho as corretoras e depois eu tenho os family offices e os private banks que vão mirar os corintianos que tem bolso maior, né? Obviamente que nós vamos ter um braço de venda internacional de ações também, Ricardo, porque a gente tem uma diáspora corintiana muito grande, cara. Muita gente acabou deixando o Brasil, né, nos últimos 10, 15 anos. E uma das coisas que mais liga as pessoas ao país de origem, além da família, é o clube de futebol. Eu tô Né? aqui, eu tô morando. Eu tô aqui em Orlando e, cara, é impressionante como o brasileiro sai na rua com a camisa do time. Ele faz questão de. Hoje à noite eu vou encontrar meus amigos tricolores para ver Fluminense e Vasco aqui. É muito demais, forte usar a demais. camisa. É verdade. Não, cara, e se você vê a quantidade de mensagens que a gente recebe aí de corintianos do Japão, da Irlanda, da Califórnia, enfim, de todas as partes do mundo, de Portugal, querendo saber se eles vão poder comprar ação, mesmo que eles não tenham domicílio fiscal no Brasil, a gente diz sim. Você vai poder comprar ação, vai ter um braço de distribuição internacional das ações também, tá? Então, é isso. Bem segmentado por renda, um amplo sindicato de bancos distribuindo isso para todos os municípios do Brasil e internacionalmente também. E aí, Ricardo, a gente está falando de um modelo aqui de propriedade, né? Quando eu compro uma ação do Corinthians hoje, né, eu estou comprando um clube que claramente está subprecificado, né? Porque o preço da ação ela vai refletir as ineficiências atual do clube, o tamanho da dívida, as ineficiências, o alavancamento. Quer dizer, tudo isso, né, cria uma entrada, né, um capital de entrada baixo, né? O potencial de valorização é muito grande, Ricardo, tá? A gente não pode falar números, mas isso vai estar no material, no tempo certo, isso vai sair no book de distribuição das ações, né? Mas existe uma expectativa de valorização muito grande ao longo de 5 anos. Por que ao longo de 5 anos? Porque o torcedor ele só vai poder começar a vender as ações dele a partir do 5º ano, tá? E o risco percebido, ele será baixo exatamente pelo modelo de governança e de profissionalização que foi logo o comecinho da nossa entrevista, que a gente já passou por isso, né? Então, aqui não se trata de doação, não se trata de um gesto meramente moral ou emocional, né? de apoio ao clube, né? Se trata também de um bom investimento para quem está adquirindo essa ação. Depois de 5 anos, o torcedor vai poder vender as ações dele, sempre em mercado fechado, tá, Ricardo? Ele não pode vender de pessoa para pessoa, ele passa sempre pelo balcão da SAF, a SAF é que controla isso. Então, se um corintiano A quiser vender as ações, ele vem, ele vai pegar o aplicativo dele e dizer, olha, eu quero vender, eu tenho 1.000 ações, eu quero vender 200. Ótimo. Isso vai lá para a tesouraria da SAF, a SAF do outro lado, ela tem uma fila de compradores, tá? E ela vai pegar essas 200 ações e ela vai vender para essa fila, priorizando, primeiro, quem não tem nenhuma ação, 2, quem tem menos ação, e depois 3, se sobrar para quem já tem mais ações, né? Então, com isso, a gente garante um mecanismo de pulverização contínuo. E agora eu vou cair no fiel torcedor, tá? No plano sócio-torcedor. Por que os planos de sócios-torcedores têm tão pouco membros? Porque eles são extremamente mal geridos. Se você olhar o Benfica, salvo engano meu, o Benfica tem mais de 400 mil sócios em Portugal, Ricardo. A gente está falando de 3% da população de Portugal como sócia torcedora de um clube, tá? Mas ali o programa é absolutamente bem desenhado. Sim. Você tem... Lá o cara que é apaixonado mesmo, ele é sócio, né? Ele é quase que um padrão, né? O cara que é realmente apaixonado no futebol europeu, ele é sócio, ele paga o sócio torcedor, não tem como, né? Você não entra, né? Porque ele se sente... Porque ele é respeitado, porque... lembra aquilo que a gente falou no começo, cara? E também não tem ingresso, né? O cara não consegue esse jogo se ele não for, né? Mas o Benfica, no caso do Benfica, uma boa parte dos associados, eles são, não necessariamente porque eles compram o ingresso, Ricardo, até porque no estádio só vão caber lá 50 mil pessoas, cara. Não tem jeito. Mas o plano, ele dá uma série de outras, vamos dizer assim,
eu não queria falar apenas de benefício econômico, mas de pertencimento, né? Você precisa ter aquela sensação que você pertence a uma comunidade e que você tem orgulho de pertencer àquela comunidade. Então, o nosso plano Fiel Torcedor, ele vai ser totalmente reformulado, ele vai deixar de ser um plano exclusivamente para venda de ingresso, vai ser um plano que vai, enfim, estender uma série de outros benefícios, vai trazer esse senso de pertencimento, né? E, obviamente, para ter ação e para poder votar, você vai ter que ser sócio-torcedor. Então, num primeiro momento, como eu já te disse, a gente quer pelo menos 350 mil compradores de ações, né? E depois dos 5 anos, esse mercado abre, o número de ações continua o mesmo, e eu tenho novos corintianos querendo comprar as ações, querendo participar, querendo fazer parte desse plano Fiel Torcedor, e com isso a gente vai ter uma base. Depois de 5 anos, a gente projeta aqui, Ricardo, talvez 5 vezes maior do que a base hoje, que está ali perto de 100 mil torcedores, porque hoje é um plano só para comprar ingresso, cara. Não tem mais nada no plano ali, e as pessoas se sentem pouco motivadas a entrar num plano. E, de novo, né? Hoje o esporte, cara, ele se modernizou, as pessoas consomem o esporte de várias maneiras. As gerações mais novas, elas é incrível isso, né? Elas preferem torcer para um ídolo dentro do clube do que torcer para um clube. Cara, e essa é a nova realidade. A gente precisa se adaptar a isso. E a gente precisa fazer esse torcedor se sentir parte também. E eu acho que tudo isso você só destrava com gente competente, com profissionalismo e com política associativa absolutamente de lado dessa equação.